Boa noite a todos. É um grande prazer estar nessa casa, essa simpatia do Carlos e todos os trabalhadores com quem eu já tive a felicidade de conversar por telefone ou rapidamente aqui. Todas as casas espíritas são casas de Jesus. Mas assim como os apóstolos, é um apóstolo de Jesus, mas um diferente do outro, cada um com características do outro, assim são as casas também. E tem casas que quando a gente chega, nós nos sentimos imediatamente abraçados, né? E nesse momento, eu realmente me sinto como um trabalhador dessa casa. E isso eu sou muito grato por vocês todos, né? Por essa acolhida, que não é só uma acolhida do sorriso, do cumprimento, né? É do sentimento. Nós podemos cumprimentar as pessoas por educação, mas nós não conseguimos fazer elas nos sentir daquilo que realmente nós queremos expressar, se isso não é verdadeiro. Então, muito obrigado pela acolhida de vocês. Alguns meses atrás, dentro de uma orientação espiritual que a gente tinha recebido num trabalho, nós escutamos a espiritualidade falar que a humanidade está esquecendo Deus, está esquecendo Jesus. A forma de como o nosso jovem, e que ótimo que tem tantos jovens aqui, estão esquecendo dessas duas divindades, porque não é mais moda. Nós recebemos hoje tanta informação, que nos leva a uma outra dimensão, aonde nós achamos que sabemos tudo, porque tudo chega em nós como informação. Nós temos verdadeiros eruditos que nunca pegaram um livro na mão. Hoje nós temos até aplicativo para ler para nós, né? Então, o que acontece? Falta a experienciação. Há uma falta de religiosidade na família. E isso faz que aconteça tantas derivações que a gente tem visto por aí. Então, é necessário que nós possamos fazer com que essas duas palavras, que Deus, que Jesus, chegue ao jovem, que chegue a todos aqueles que acham que a vida é complexa. A vida não é complexa. Complexo somos nós. Nós trouxemos aí justamente esse tema. O grande enigma é o nome justamente de uma obra de Leon Denis. Leon Denis, para quem não sabe, é um verdadeiro poeta da doutrina espírita, e embora não tenha nenhum tipo de registro, mas por declarações, muitos acreditam que, se por uma casualidade do destino Allan Kardec não conseguisse terminar a obra da codificação, seria justamente Leon Denis que daria continuidade. E ele tem, dentro da sua mente interrogativa, ele traz uma beleza de raciocínio que nos fascina e que nos dá sempre um novo entendimento, um outro ângulo de como nós vemos a coisa. E a primeira coisa que nós tratamos, então, é sobre a vida. Ele trata sobre a vida com uma pergunta inicial, ou melhor, desculpe, com uma declaração inicial que ele diz o seguinte: a vida é o problema dos problemas. Quem entende a vida já sabe como tratar esse problema daqui para frente. É o inicial. Ela é o enigma que os séculos se esforçam por decifrar. Nós sabemos que desde a pré-história, daquelas pinturas rupestres e tal, sempre o homem acreditou numa divindade, num ser superior. E ele externou isso das formas mais diversas possíveis, né? Mas ele não conseguiu nunca explicar realmente qual era o sentido dessa vida. Isso
dito pelo Leon Denis. Eu tenho que cuidar, eu não posso ficar muito aqui por causa do meu labirinto aí. Entende? Se daqui a pouco eu fico tonto, não tem nada de mediunidade, tá? É de velhice e problema na coluna, tá? Então, a pergunta aí, ó. Por que nós existimos? Qual é o significado disso? Se nós perguntássemos agora a vocês por que vocês estão aqui, é fácil. Mesmo que as respostas não sejam as mesmas, é fácil. Se nós perguntarmos por que moram em Garibaldi, também é fácil. Agora, por que vocês existem? É uma coisa muito complicada nós tentar entender isso tudo. Não existe uma resposta que nós possamos trazer de nós mesmos que dê um significado com a amplitude disso. E é isso que questiona o Leon Denis. E ele põe o seguinte, que a vida é a manifestação de uma inteligência universal e nada é fortuito. Cada átomo, cada ser, cada fenômeno revela propósito e direção. Nenhuma folha cai de um galho de árvore sem autorização do nosso Pai. Sem autorização do nosso Pai. Há um total controle. Há um total controle sobre isso. Então o universo, ele é a harmonia que cada alma é uma nota viva no grande concerto de Deus. Olha que coisa linda, né? Como ele traz isso. Quando ele bota o universo, é uma harmonia e cada alma é uma nota viva no grande concerto de Deus. Tenho certeza que os senhores sabem, mas se alguém esqueceu, a alma, nós consideramos ela sempre é o espírito quando encarnado. Tá? Quando nós trazemos alma, nós trazemos nos referindo ao estado do espírito quando encarnado e que ele nos traz. Só que depois nós podemos estender esse parágrafo, essa citação a toda a vida no próprio universo. Nós sabemos que não estamos sozinhos. Né? ET é que nem espírito. A grande maioria não vê, mas ninguém pode negar que eles existam. É verdade ou não é? Diz, inclusive, que muita gente acha que viu o espírito e viu o ET. Vai saber, né? o que cada um deles viu. Né? Então, durante séculos, o pensamento humano se dividiu então entre o racionalismo puro e a fé cega. Numa hora estava todo mundo aqui, daqui a pouco estava todo mundo lá. Mas nenhum deles conseguia trazer de uma forma abrangente o verdadeiro, a resposta do porquê nós existimos. E aí então surge justamente o Espiritismo, aonde nós temos das chamadas duas asas, né? As asas que faz o espírito se elevar, que é a inteligência e o sentimento. Tá? Isso mostra que a vida, então, é uma escola de aperfeiçoamento moral e intelectual. Quando nós falamos da inteligência, se nós não estudarmos, se nós não nos aculturarmos dentro da doutrina, como é que nós vamos entender ela? Vocês lembram quando vieram pela primeira vez a uma casa espírita ou quando pela primeira vez pegaram um livro para ler? Não fechou quase nada, fora a imortalidade da alma e a existência de espíritos. O resto era tudo diferente do que a gente imaginava. E mais, à medida que a gente foi estudando, cada vez foi ficando mais diferente. Porque a gente sempre tentava limitar o conhecimento. E aí nós nos dávamos conta que tudo era diferente, que não era assim. No início era tudo karma. Você está doente? O teu karma é ficar doente, é ficar gripado. Né? Ah, eu estou com problema no joelho. O teu karma é ficar com esse problema do joelho. Né? Aí o cara atravessou a rua sem olhar para os lados, o carro atropelou, o teu karma era ser atropelado. Não! O teu karma era ser irresponsável de não ter olhado para os lados antes de atravessar a rua. Então, daqui a pouco, nós começamos a tirar essa situação do karma e começamos aí da obsessão. Tudo era fruto de obsessão. Vocês não imaginam o que tem de obsessor
né, sofrendo com a sua própria vaidade, porque nós enchemos eles de poder. Eles ficam assim, não, tem um professor que já está fazendo assim, não, menos, que eu não estou mais aguentando me acreditar em tanta coisa para mim. As grandes situações que nós trazemos da existência, que isso é obsessão, não tem nada a ver de obsessão, talvez auto-obsessão. Tá? Por que não? Existe o que nós chamamos de ação e reação, causa e efeito. E isso não é obsessão. Então são entendimentos que nós precisamos ter. Então quando nós trazemos aqui dentro do nosso tema, justamente como é que nós vamos nos elevarmos se nós não sabemos o que a espiritualidade superior nos revela justamente como o nosso caminho para ascender. E sentimento. Porque se só decorar as obras da codificação fosse o suficiente, nós todos já estaríamos, né, elevados. Tá? E não é assim que funciona. Nós precisamos sentir. A consolidação da nossa evolução é quando aquela transformação faz parte de nós. Por isso que a nossa irmã Joana de Ângeles fala, né, ela traz muito da self, né, de mim, né, da minha reforma íntima, né, onde lá no Livro dos Espíritos nos dá, conhece-te a ti mesmo. Então, sentimento. Nós temos que sentir essas mudanças. A ciência observa, a filosofia raciocina, a religião ora ou louva. Porque todas elas são importantíssimas. E o Espiritismo, então, ele reúne todas em uma só harmonia. Porque todas são necessárias. Qualquer uma separada da outra, em algum momento não vai fazer sentido. E quando nós nos deparamos com boas pessoas, mas são agnósticas, são materialistas só, né? Não acreditam em nenhuma divindade, ou acreditam em divindade, mas não acreditam em Deus. É um troço meio gozado, mas é assim que eles explicam. E como é que eles conseguem argumentar isso? É justamente em função dos argumentos que nós levamos para eles tentando justificar a existência de Deus. Eles pegam aquelas declarações, aquelas afirmações equivocadas que nós damos muitas vezes, para nos contradizer e mostrar que o que nós dizemos que acreditamos, né, não é verdade. Mas nos perguntar, tá, e qual é a resposta que nós temos que dar quando diz que Deus, que me prova que Deus existe? Aí você olha para ele assim, me prova que ele não existe. Porque aquele que nega a Deus já reconhece a existência dele, porque a gente não pode negar o que não existe. É uma questão lógica. Tá? Então, já foi dito, tudo que não foi feito pelo homem é divino. Expliquem isso, então. Expliquem isso. Né? Assim como espírita, como é que nós provamos que somos espírita? Pelo nosso dia a dia. Ser espírita é viver como espírita e não conhecer a doutrina. Nós somos medidos, nem é pela evolução que nós conseguimos, mas pelo esforço que nós conseguimos para alcançar essa evolução. Então, vejam como tem muitas coisas que a gente traz como uma regra e que nós sofremos muitas vezes com isso e que é desnecessário, porque nós estamos aqui justamente para aprender. E Leon Denis Emmanuel bota aqui, ele confirma essa visão conciliadora, ele diz que a fé sem razão é frágil. E aqui ele traz justamente sem razão, porque sem a razão é muito fácil ter um argumento contrário à existência de Deus, né? Mas em compensação, a razão sem fé é desolação. Então, a fé raciocinada é o equilíbrio do espírito. Está lá no Consolador, na questão 255. A fé raciocinada é o olhar da alma que vê mais longe.
Nessa obra do Leon Denis, que não será assunto dessa nossa conversa, né, aonde ele traz que a nossa evolução, né, ela é uma evolução circular, quer dizer, nós vamos, como é que é? Amanhece, nós levantamos e tal, chega aqui, de noite nós dormimos, acordamos, levantamos, é um círculo, né? Como é que nós evoluímos então, se nós estamos passando sempre da mesma coisa? É o que a gente faz dentro disso. Então, cada vez que nós evoluímos, a gente vem subindo. É aquela mola do assento de bicicleta antiga, né? Aquela molinha. É assim que é justamente essa nossa evolução. E ele traz que a mesma pessoa, no sopé da montanha, tem uma visão, e quando chega lá o cume, ele tem outra. Então, quanto mais nós evoluímos, quanto mais nós nos preparamos e nós vemos, a gente vem somando esses conhecimentos e nos melhoramos, nós aumentamos cada vez mais a nossa visão. E é por meio dela, então, que o homem descobre que a vida é sagrada e cada gesto tem valor eterno. E a partir daqui, meus irmãos, é que realmente começa o nosso assunto. Todos os atos praticados por nós são eternos. A gente diz, não acredito. Acredite, todos os atos praticados por nós são eternos. E não existe, mesmo que por mais curto, que ele não mantenha essa eternidade. Então, a existência, mesmo curta, é um elo na cadeia infinita da evolução. E cada alma é autora de seu destino. Eu fiz, me arrependi, tá, apaga. Não. Ficou. Eu disse que tinha muitos jovens, né? Mas tem alguns, assim, talvez meus contemporâneos que vão lembrar, que antes da história do computador, a gente tinha uma máquina de datilografia, né? Alguns se lembram? Me ajudem, não me deixem só. Tá. Aí, quando nós íamos, então, datilografar um documento, uma ata, e não podia ter rasura, depois eles criaram aqueles negócios de Rorex e coisa, ficou um troço horrível. Aquilo ali foi um incentivo à incompetência, né? Mas antes, quando não usava isso, o que a gente fazia? Nós começava a datilografar, aí, hoje, dia 5 de outubro, aí bota, né? 5 de novembro. Então não sabia tudo que o datilógrafo tinha errado. Porque estava tudo registrado. Mas isso não fazia que a ata não fosse verdadeira e o conteúdo que tinha que estar, tá. Eu falei para vocês que tinha labirinto hoje, aí agora eu vejo as pessoas lá do meu escritório trabalhando, aquela história de Ctrl+C, Ctrl+V, eu quase caio, estou de pé, eu fico tonto, porque eles vão lá em cima, puxam, traz para cá. Eu aprendi a pensar de cima para baixo, da esquerda para a direita, né? A gente bota o rolo e vem vindo e aquilo, né? E aqui o pessoal analógico, que hoje é semi-digital, porque nós nunca vamos ser digitais, pelo menos não nessa reencarnação, né? Nós pensamos assim, né? De cima para baixo, da esquerda para a direita. Né? Não é essa troço tudo picado, né? Que a gente se atrapalha. Imagine se eu fosse fazer isso aqui picado. Né? A palestra ia ser alguma coisa horrorosa para mim. Tá? Então, fica tudo registrado dentro disso. Então, o problema da vida, para o Leon Denis, não é mais um enigma insolúvel, tá? Mas é uma revelação espiritual, que nós vamos agora começar a vê-la, né? Que é, a vida é eterna. Primeiro, o sofrimento é educativo. Nós sabemos que a dor é uma bênção. A reencarnação é justiça e misericórdia. A maior demonstração que nós conseguimos ver do amor de Deus por nós é a segunda chance. É a segunda chance de evitar aquele erro, né, já cometido. E o progresso é lei universal. Nós sabemos que nenhum de nós involui, quer dizer, nenhum de nós vai para trás. Se ele não quer evoluir, ele vai ficar parado ali, naquele lugarzinho, sabe lá por quanto tempo. Até que daqui a pouco ele vai incomodar e vai começar. Eu tive mas pouco tempo, eu acho que foi na semana retrasada, eu acho, em terças-feiras eu sou um dos facilitadores do ESD,
lá da Seara. E aí nós conversando da reencarnação, e pá, e tal, daqui a pouco uma moça muito querida, mas como é chato esse troço de reencarnar, né? Entende? A gente, faz, volta, tem que fazer tudo de novo, e faz de novo. Aí eu fiquei, pois é, tem jeito para não precisar vir tanto assim, né? Mas a maioria opta de uma forma mais fácil, tá? E, em conclusão, a vida é um grande laboratório de Deus. Nela se forjam os caracteres, se purificam as almas e se constrói o futuro dos mundos. E ele traz, então, Deus e o universo. Deus é amor, sabedoria, justiça em perfeita unidade. Deus não se encontra nas igrejas de pedra, mas no templo vivo da criação. Ele se revela nas suas obras e o estudo do universo é uma forma de oração e contemplação. Agora escutando algumas palestras ali do Divaldo, e ele conta justamente na primeira estada dele na Espanha, ele foi visitar, ele saiu de Madrid e foi visitar Toledo, é uma cidade que foi capital, inclusive, da Espanha antes de Madrid, e fica mais ou menos uns 83 quilômetros dali. É uma cidade linda, né? Toda ela fortificada ainda, daquelas com os portão, aqueles que caem lá para passar os carros e tal. E ele disse que chegou numa hora que viu flores lindas, assim, de perder de vista, ele pede para o rapaz parar, que ele queria poder olhar aquilo, que eram lindas aquelas flores, ele não conhecia. E aí, quando ele está sentado ali, a Joana aparece para ele e diz, né, que as flores são a assinatura de Deus na sua obra. Né? Lindo isso, né? E então, justamente, né, quando nós contemplamos a natureza, né, quando nós estudamos ela, tá? É uma homenagem e um reconhecimento que nós estamos fazendo para essa obra, né, que é o universo. E olha só, o universo é seu corpo vivo e as leis naturais são a sua linguagem. A beleza disso, quando ele nos traz, nós, justamente por influência das outras religiões cristãs, eu fui católico, né? Fui batizado, fiz primeira comunhão, fui crismado, fui coroinha, né? Cumpri todo o script que tinha, né? E a gente vem, quando se fala de Deus, nós temos daquela divindade onipresente lá em cima, olhando de lá para nós. Quando a gente não figura ele como um cara com cabelo comprido, branco, de barba enorme, né? Olhando e nós tudo lá embaixo. Uma distância absurda dentro disso. E aí daqui a pouco alguém nos faz pensar e acreditar que Deus é o universo. Quando ele fala que o seu corpo é o universo, qual é a dedução que nós temos em cima disso? Que nós fazemos parte dele, que não existe essa distância. Nós estamos em Deus e Deus está em nós. Não existe distância. A mãe que ama, que está amamentando, ela não pega a criança assim, né? E só traz aqui, né? No bico do seio para mamar. Não, ela abraça, ela traz para consigo, como se fosse uma coisa só. Né? Ela consegue manter junto sem fazer com que aquilo seja desconfortável. É a pressão exata para a criança estar confortável e se sentir segura. É isso. É isso. Então ele está em nós, ele está perto, isso é uma coisa para ser celebrada. É uma coisa para ser celebrada porque é uma coisa para nós não ter medo, nós não podemos ter medo de Deus. Nós precisamos ter medo de nós. Nós temos que ter medo de nós. E as leis naturais são a sua linguagem. E é nessas leis que nós acabamos nos equivocando. É nessas leis que nós temos medo, quando nós nos deparamos com elas e nós vemos que muita coisa nós não fizemos. Deus vibra em todas as forças do universo.
Quando nós trazemos essa afirmação, que Ele, Deus, vibra em todas as forças do universo, nós precisamos entender que todos nós vibramos. Nós mesmos dissemos, né? O padrão vibratório, né? O padrão vibratório da casa, o padrão vibratório da nossa casa, o padrão vibratório daquele irmão. Aí nós dizemos, maus pensamentos, há uma certa densidade, que é tudo mais pesado, o ar pesado. Quantas vezes nós entramos na casa de alguém e a gente diz, nossa, eu entro na casa do cara, quando eu saio de lá, eu saio moído, né? Ou o contrário, ai, como é bom falar com aquela pessoa, a gente chega perto dele, ele dá um reforço que ele dá na nossa, aqui nós saímos de lá sempre felizes. Vibração, tá? É um padrão vibratório que tudo vibra. Aí uma vez pergunta, a formiga também, tio? Também. Formiga também vibra, tudo vibra, tá? É energia, é movimento, vibra. Então, todo o universo vibra. Leon Denis nos traz que se nós pegássemos a forma como é que está disposta todo o sistema solar, e nós pegássemos só os planetas do sistema solar que nós temos, que não é só esses, e eles nos trazem outros nomes que nem vamos nos ater, que isso aí a ciência vai nos trazendo 2 e 3, eles descobrem mais um planeta aqui, né? E eles dizem o seguinte, que se nós pegássemos da forma de como ele está disposto, porque existe uma fórmula onde a distância de ela é o mesmo padrão da distância daquele para outro, é quase que uma dobra e mais alguma coisa, né, das distâncias. E eles dizem, se nós pegássemos, né, aquela forma ali e trouxéssemos e colocássemos numa partitura, é isso? Né? E colocássemos numa partitura aquelas vibrações em cordas, numa grande harpa, nós teríamos então acesso ao som da divindade. Eu achei maravilhoso isso, nossa, né? E eles nos traz que alguns seres humanos médios que conseguiram, em parte, de alguma coisa, conseguir perceber esse som. E ele fala justamente de Bach, de Chopin, né? E de Beethoven. E ele diz, inclusive, que Beethoven, quando entrava em transe com aquilo, ele passava escrevendo músicas e tal, tentando reproduzir o que ele escutava, que não era possível. Né? Então, por isso que muitas vezes eram levados tudo meio à loucura, porque era uma coisa horrível para eles tentando reproduzir uma coisa linda e eles não se sentiam capazes, né, de trazer isso com os recursos que se tinha aqui dentro. Então, tudo vibra, né? E isso quem diz não é nem o Leon Denis, tá? É o André Luiz na Evolução em Dois Mundos, que ele faz essa afirmação. E lá, a natureza é o livro sagrado no qual Deus escreve a cada amanhecer uma nova página de luz. Bem coisa de Leon Denis. E de novo, quando ele traz isso aqui, a natureza é o livro sagrado, não é só o que nós vemos do nosso planeta, nós estamos falando a nível de universo. Tá? Quando nós falamos em ecologia, né, o que é? É o eco, né, casa, logia, o estudo, né, é o estudo da nossa casa. Então, aqueles espíritos que habitam Júpiter, eles estudam Júpiter, né, Netuno, Plutão, enfim, tá? São as nossas casas que são estudadas. E a alma humana, onde é que nós estamos então dentro dessa história? Porque nós sabemos, nós já concluímos da existência, né? Que nós estamos em Deus e que Deus está em nós. A tarefa que cada um tem de realizar resume-se em 3 palavras. Tá? Saber, crer e querer. Saber, crer e querer. Essa é a nossa responsabilidade, são as ferramentas com que nós recebemos para cumprir o nosso papel dentro desse todo. O primeiro, saber, é o despertar da inteligência.
Né? O homem deve buscar a verdade, estudar a natureza e a si mesmo, compreender as leis divinas que regem a existência. Liberta, o saber liberta da ignorância, que é a mãe da dor. Nós sofremos, por quê? Por que que nós nos arrependemos? Nos arrependemos quando nós nos damos conta daquilo que nós fizemos de errado. E aí sofremos. Se nós antes tivéssemos já esse conhecimento, né, talvez isso não ocorresse. Eu não me recordo qual dos livros do André Luiz, se é dos missionários. Eu acho que é dos missionários, tá? Ou dos mensageiros, que perguntam para ele em algum momento, né, qual é o sentimento mais corriqueiro daqueles que reencarnam, daqueles que desencarnam quando chegam, no caso dele ali, que chegam lá no nosso lar. E ele traz o remorso. É o maior sentimento que nós sentimos no momento em que nós voltamos, então, né, à clareza no plano espiritual. O remorso de nos darmos conta, então, daquilo que deveríamos ter feito, que poderíamos ter feito e não o fizemos. É um misto de remorso com vergonha. E o que nos faz, então, já imediatamente, né, suplicar por uma nova oportunidade de poder reencarnar novamente. Então, o saber, da importância. Sem saber, não tem como. Como eu volto agora para Novo Hamburgo se não sei o caminho? Talvez eu vá cair lá em Uruguaiana. Então, primeira coisa, saber. Aí depois, crer. É o cultivo da fé raciocinada. Aquele que nasce da convicção e não do medo. Muitas vezes, nós deixamos de fazer alguma coisa errada, e realmente seria errado, mas não por convicção de fazermos esse bem para nós. Nós deixamos de fazer porque sabemos que vamos ter que acertar essa conta depois. Então, isso faz com que nós estamos fazendo isso por medo. E não tem nada errado. Melhor por medo, não fazer por medo do que fazer. Quando nós falamos da história da caridade, né, nós temos que ter a caridade, cuidar das pessoas, orar por elas e tal. Aí a gente assim, nós temos que amar as pessoas. Sim, esse é o objetivo final. Mas vamos começar só pela gentileza? Vamos nos comprometer só de sermos gentis. Porque uma coisa puxa a outra. A partir do momento em que na rua uma pessoa está aguardando para atravessar e nós paramos o carro e deixamos ela passar para a faixa de segurança, o que é isso? Gentileza. Aí então, se no final ele faz uma joinha para nós, aí é muita gentileza. Né? Tem uns que nem dão bola pra gente. Bah, dá vontade, na próxima eu passo por cima. Não. Nessa primeira ele estava assustado, porque vocês e parou, foi para me atropelar. Né? Então, quando ele atravessar e ver que não aconteceu nada, na próxima ele vai atravessar mais leve. E talvez ele faça um joinha para nós. Né? Então, assim, tem coisas que nós não adianta querer começar lá no final. Vamos começar pelo início. Tá? Então, que tenha medo, que não faça por medo, mas já é um endividamento melhor. Aí nós estamos só falando depois do que a gente chama de legitimidade, né? Que a motivação, qual é que era, se era a melhor motivação ou não. Crer é sentir Deus na própria vida, confiando em sua justiça e amor. Lembra quando eu falei do sentimento? Está aqui. Nós temos que sentir Deus. Nós temos que sentir Ele em nós. Porque Ele está. Mas nós não conseguimos fazer isso. É aquilo que a gente fala sobre o nosso mentor. Meu mentor não fala comigo. Ele está rouco. Ele está rouco de gritar. Mas nós fazemos muito barulho e aí não conseguimos escutar ele. Que barulho é esse? Barulho pensando coisas que não nos ajudam em nada. Que não nos ajudam em nada. Nós estamos aqui agora, concentrados, esperando começar a palestra.
Aí um chega ali no lado, que a gente nem sabe quem é que está aqui atrás, a gente de olho fechado, aí o cara, tu soube que a fulano separou? A gente já traz aqui, para já saber. E aí? Então assim, ó, nós temos que realmente sentir ele em nós. Nós temos que parar de fazer barulho. Nós temos que começar a vibrar nesse padrão. Vamos subir um tom para poder realmente escutar o nosso mentor, que nunca nos abandona. E não adianta saber e crer, se não querer. É o exercício da vontade, força divina que habita em cada ser. É o exercício da vontade. Saber e crer não basta, sem a ação que transforma. O querer é a aplicação do conhecimento e da fé no trabalho do bem. Nós sabemos que esse é o caminho, nós cremos que esse é o caminho, e então nós queremos. Por quê? Porque nós trabalhamos com aquela fé raciocinada. Isso tem que fazer sentido para nós. Então, muito tempo eu fumei. Vocês acham que a primeira vez que eu botei um cigarro na boca, eu não sabia que fazia mal à saúde? Aí daqui a pouco eu me dei conta, isso aqui faz mal à saúde mesmo. Já tinha até criado consciência, mas não tinha parado. Aí o dia que eu cheguei, vou parar, começa um outro processo. Eu já criei a consciência, mas aí começa o outro processo, o de realmente parar. E esse movimento é o mais difícil de todos. Até que a gente para. A gente parou de fumar. Aí vem o que nós chamamos consolidar isso. O que é consolidar? É parar de fugir do cigarro dos outros. E simplesmente o cara está fumando, problema teu. Eu não quero. Porque eu tenho uma hora de não posso ver um cinzeiro, não posso ver uma propaganda porque me dá vontade. Ainda não parou. Porque ele está ali, ele está extremamente ainda sensível a essa provocação toda. Aqui, esse querer é isso. Nós sabemos já uma boa, obviamente que não tudo, mas nós sabemos já uma boa parte daquilo que deveríamos fazer, daquilo que já cremos. Mas esse querer ainda não está totalmente consolidado em nós. Por isso que quando, dependendo da diversidade que nos dá, a gente acaba aí trazendo uma que é maravilhosa como piada, mas é terrível quando se desencara. Não, vou deixar para a próxima isso. Que minha sogra, não, isso eu vou acertar na próxima. Nessa aqui não vai dar. Aí, isso também, não, isso aqui vai ficar para a próxima. Aí a gente vê, ele levou tudo para a próxima. Como é que pagou a conta com cheque predatado? Da próxima reencarnação. Não é dessa forma. Os juros é muito caro. Nós temos que tentar pagar com desconto. E não levar isso para frente. A alma é uma chama que se eleva, nada pode detê-la porque sua essência é a luz. Nós, meus irmãos, nós estamos condenados à perfeição e à felicidade. Nós estamos condenados à perfeição e à felicidade, porque essa é a vontade do nosso Pai. Leve o tempo que precisar, mas todos nós vamos chegar lá. O autoconhecimento é o templo da consciência. E a consciência é o espelho onde se reflete Deus. Quando nós trazemos essa consciência, essa essência, que essa essência é a luz, vamos tentar vamos tentar chegar junto a uma conclusão. Todos concordam que Deus é nosso Pai? Eu preciso, pelo menos, ver você se manifestar. Vocês concordam com isso ou não? Eu preciso dessa convicção de vocês. Vocês concordam com isso? Ele é o nosso Pai. Vocês concordam que Ele é um Deus de amor? Sim. O que nós somos, então? Nós somos amor. Essa é a grande beleza. Nós somos amor.
Nós só nos desviamos, nós não estamos prontos ainda. Mas essa é a nossa essência. A partir do momento em que nós entendemos isso, da nossa grandiosidade de sermos filhos de um Deus de amor, isso nos traz um estímulo absurdo para isso. Nós sabemos que Ele está conosco, junto conosco, porque nós fazemos parte disso. Então, nós já temos tudo aquilo que nós precisávamos. Como é que é? Filho de quem tu é? Né? Por causa da consanguinidade, né? Isso aqui lá na minha terra, além, embora que eu sou 100% português da Jama, mas imagine, eu morando numa terra ali eminentemente de alemães, né? Então é normal. Aí se conhece as famílias, de que família tu é e tal. Né? Nós somos filhos de Deus, a nossa família é essa. Nós estamos em Deus e Deus está em nós. Estamos dizendo isso, né? Já desde lá do início já era fácil concluir. Mas essa é a grande verdade. E a vida, né? A sua forma de ver a nível universal. A vida é uma só, sob múltiplas formas. Isso é uma outra forma de ver também. Não existe a minha vida, as vossas vidas, as vidas dos outros. Não, é uma vida só. Porque tudo é vida. Quando nós falamos da minha vida, é como se nós nos excluíssemos dos demais. Que nós conseguíssemos nos separar das responsabilidades que nós temos com os outros. Não, é uma vida só. Tá? O universo é um organismo espiritual em permanente comunhão. E isso quer dizer, é uma vida só no universo todo. Porque nós sabemos que tudo vibra. Muitos já devem ter ouvido, né, um estudo que fizeram, que se nós deslocássemos, não sei qual é, mas é uma distância mínima da Lua para qualquer lado, né, aconteceria um grande colapso no nosso planeta, porque a gente sabe que a Lua é uma âncora segurando a Terra dentro dessa gravidade para que ela não vá ao encontro do Sol. E aí? Então, tudo é vida. Nós não podemos nos separar disso tudo. Tudo vive, tudo se move, tudo é solidário no grande corpo da criação. E o que é a criação? Qual é o corpo da criação que nós vimos antes dali? Deus. É Deus. Aqui está o grande espírito da fraternidade. Vejam, então nada no mundo é pelo acaso. Nós começamos dizendo que nenhuma folha cai de um galho de árvore sem autorização divina. Aqui nós estamos dizendo que tudo é solidário. Tudo está junto. Então, é uma vida. É só uma vida. Nós nos vimos, mas nós não temos a nossa individualidade? Claro que tem, nós temos a individualidade, como uma célula no nosso corpo também tem. Mas, tem mais. A morte, então, é a metamorfose, o pensamento é vibração e o amor é laço universal. Essa fraternidade que nós falamos é justamente o amor, que vai governar tudo isso. Tudo é governado pelo amor. E nós não conseguimos entender porque o amor é o sentimento mais novo do homem. Dentro de toda a história da evolução, até que chegássemos ao humano, o último sentimento que ele teve é o amor. Penúltimo foi o medo. Por isso que ainda a gente se atrapalha com isso, embora lá milhões de anos já que isso acontece. O homem é co-criador
com Deus responsável pelas energias que emite. Olha só. Eu sou filho de Deus, eu sou amor. Eu faço parte desse mundo. Perfeito. Mas eu tenho responsabilidades também dentro desse mundo. Lembre-se que o Chico Xavier falava que casa limpa não é aquela que a gente limpa o tempo todo, mas sim aquela que a gente não suja, ou suja pouco. Essa é a casa limpa. O pensamento é o sopro da alma, é a força que cria, destrói, que eleva ou que abate. Isso o Leon Denis nos trazendo, porque tudo que nós fazemos começa pelo pensamento. O Jacob Trevão, ele trouxe uma maravilhosa no congresso, agora de Porto Alegre, que teve algumas semanas atrás, onde ele diz que nós temos que pensar o que pensamos. Aí eu digo, como é que faz isso? Nós temos que pensar o que pensamos, mas nós sabemos que tudo começa pelo pensamento. Tudo. Né? E aí é que gera aquilo que pensamos, nós depois materializamos. O Emmanuel amplia esse conceito e diz que pensamento é a matriz de todas as ações. Com ele edificamos o céu ou o inferno dentro de nós. Mas o que é que a gente tinha dito antes? Nós temos que ter medo de nós. Em razão do quê? Do que pensamos. Nós somos o que pensamos. E a Joana traz então isso bem mais claro, assim, vai que não se entendeu o que nenhum dos dois disse. Ela diz, cada pensamento é um raio de energia que retorna ao emissor, edificando ou consumindo, conforme o teor moral da sua emissão. Se não está preocupado para onde o pensamento está pegando nos outros, ela diz, volta tudo para ti. Da lei de solidariedade, então, decorre a fraternidade universal, princípio supremo da vida. Quando compreendemos que tudo vibra, tudo sente, respeitamos a natureza e os seres que nos cercam. Amar é viver em harmonia com o universo. Meu amor, eu te amo. Quando a gente chega em casa e diz isso para a esposa. Tá? Isso só vai ser verdade se o dia todo foi em homenagem a ela, tudo aquilo que nós fizemos. O nosso compromisso moral. Meus filhos, eu te amo. Se tudo aquilo que nós fizemos foi sempre em homenagem aos nossos filhos. Aí pergunto, como é que a gente pode fazer isso? É simples. Não façam nada que vocês não pudessem subir aqui agora e contar para todo mundo. É fácil. Mas isso está certo ou errado? Se você chegar aqui em cima e se sentir à vontade de contar isso para todo mundo, com certeza, provavelmente está certo. Tá? Então, esse é o amor ao qual nós estamos comprometidos dentro do universo, para manter justamente o que? Essa harmonia. Nenhum ser pode elevar-se sem elevar os outros. Isso é uma outra coisa que nós precisamos entender. A primeira responsabilidade que nós temos quando reencarnamos é conosco. Somente conosco. O compromisso que nós temos quando nós nascemos é para conosco. Aí geralmente eu digo isso, aí eu começo a ver os olhinhos assim, o cara chegou, tá, só um pouquinho, né? E por egoísmo. Mas não tem como eu evoluir sem fazer o bem, sem amar aos outros. Se disser que nós vamos, para evoluir eu estou amando eles, não tem problema. Ame, cuida. Seja solidário. Né? Seja fraterno, porque a prática disso faz com que a gente torne isso uma grande rotina. Eu escutei há pouco
no convite antes da prece, né, o Carlos dizendo, olha, nós temos aqui um trabalho transparente e se alguém quiser vir, por exemplo, para entregar umas cestas básicas, que venham. Porque quando a maioria das experiências que eu tive, quando a gente foi ao encontro de pessoas que precisavam e a gente vê o efeito que aquilo traz naquela pessoa, né? Nós chegamos aqui querendo saber qual é o próximo dia. Onde é que nós podemos ir de novo? Então o amor tem que ser praticado, cultivado, através da caridade. Então, não deixem. Não façam como os jovens lá do início que nós conversamos, que sabem tudo porque leram. Não. Pratiquem a caridade. Não basta só nós termos ela a nível conceitual. Ela tem que ser praticada, porque aquele que recebe talvez esteja justamente sofrendo da desesperança, né? E quem sabe ele daqui a pouco está perguntando, será que Deus existe? Porque se existe, ele permitiria que o meu filho passasse fome? Então nós somos um instrumento de Deus também, para chegar ao coração daqueles que precisam. E toda vez que um jovem ou aquele que ainda está em dúvida da existência de Deus vê a demonstração de caridade, a demonstração de bondade, isso contagia. Esse sentimento contagia, tal igual quando a gente começa a sorrir e os outros começam a sorrir também. Se a gente boceja, daqui a pouco as pessoas começam a bocejar. Né? Quando chora, né? Aí a gente olha, todo mundo já meio com o olho cheio d'água. Então vamos influenciar essas pessoas também para que elas chorem de emoção, de felicidade, de serem um dos instrumentos dentro desse habitat todo que ele pertence, que ele faz parte disso também. A fraternidade cósmica é a expressão mais pura dessa lei. Tudo vive, tudo se move, tudo se ama. A intenção dessa conversa toda que nós temos é justamente trazer que nós fazemos parte disso tudo. Vamos parar de tentar fracionar as coisas como se fossem confrarias, né? Com aldeias. Não, nós somos um todo. Nós temos diferença de tamanho, de corpo, de cabelo, cor da pele, diferença de patrimônio, mas nós somos todos juntos e cada um influencia o outro, mesmo sem saber, mas ele influencia. Porque nós sabemos que todos os nossos atos são o quê? São eternos. Nada passa desapercebido. Vou fazer só essa coisinha porque ninguém vai estar vendo. O mentor é um fofoqueiro. Né? É um fofoqueiro. Diz, inclusive, que os mentores são todos vizinhos, né? São os vizinhos ali. Tá? Então, mas a gente grava tudo isso no nosso perispírito. Né? O nosso HD está tudo ali. Então não adianta. Não, vou fazer só aqui agora. Vou tomar só um golinho aqui de pinga, que não vai acontecer nada. Vai, já aconteceu. Né? Está lá, está anotado. Está anotado. O universo é um poema divino e o homem é um verso em construção. Né? Leon Denis, de novo, maravilhoso. Então, se nós somos um verso em construção, que verso nós queremos que leiam de nós? Que verso inspirador nós queremos que leiam de nós? Nós que somos puro amor, porém também em construção. Nós somos um verso de amor, mas em construção. Tem sentido nós começarmos um poema e parar no meio dele? Não é frustrante? Não é frustrante para aquele que lê e começa a se emocionar e daqui a pouco ele vira, a página está em branco. Né? É uma decepção, é uma frustração nossa,
de quem nos lê. Então, vamos tentar pensar sobre isso, meus irmãos, e que essa construção do verso seja uma grande inspiração para todos aqueles outros que estão vendo que realmente é possível, porque a vida é o grande enigma e o amor é a sua solução. Tá? Muito obrigado pela atenção de todos, que todos fiquem em paz. Oi? Ah, perdão. Pai amado, nosso Mestre Jesus, aos nossos queridos mentores, a espiritualidade dessa casa, que nos instrui, que nos intui. Agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos juntos, falando da Sua palavra, dessa obra que não é nossa, dessa obra que é de Jesus. Mas nós, trabalhadores da última hora, Pai, temos fome do Teu amor, do Seu saber. Queremos muito, Pai, sermos melhores, mas precisamos da Tua ajuda que nos faça ser mais persistente, que nós possamos fortalecer cada vez mais a nossa fé, de não desistirmos daqueles desafios que Tu nos apresenta para a nossa melhora. Que não tenhamos a pressa da perfeição, porque sabemos que naquela viagem de paisagens lindas, a beleza da viagem é podermos contemplar cada quadro que se apresenta até o seu final. Da mesma forma, que não nos permita querer viajarmos sozinhos, porque a viagem só tem graça quando aqueles que amamos estão juntos com nós. Que possamos, Pai, fazer essa viagem até Vós, aproveitando a plenitude do amor, do conhecimento e da companhia de todos os irmãos que nos trouxeste para o nosso aprendizado e para também nos apoiar. Sê por nós, Pai, e que assim seja.